Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 5º ano do Colégio Emaús. 5º ano, vamos dar continuidade ao conteúdo. Nas aulas anteriores nós estudamos sobre os direitos institucionais da criança, do adolescente e vimos também a situação da mulher na sociedade brasileira desde o período colonial. Nessa aula nós vamos estudar e vamos ver que as mulheres elas fizeram muitas conquistas na sociedade, né? E ainda há muito o que conquistar. E essa luta, gente, ela vem desde muito tempo, né? Pela igualdade de gênero, pela equiparação salarial, pela maior participação da mulher também na vida política do país. Então, são mulheres brasileiras que lutaram pela igualdade. E também por acesso à educação também. Muitas dessas mulheres vão reconhecer e afirmar que o acesso à educação de qualidade também é uma ferramenta para que a mulher ela possa adquirir a sua independência em relação ao homem, em relação ao pai também. Nós vimos que no período colonial a mulher ela não tinha autonomia, ela era completamente dependente do marido, né, completamente submissa ao marido, completamente submissa ao pai. Essas mulheres que lutaram e que lutam ainda pela igualdade, acreditam em uma educação para libertária, né, para libertar essas mulheres que ainda dependem de seus maridos, que ainda dependem de seus pais. Então, durante o século XIX, diversas brasileiras continuaram lutando contra o preconceito e a discriminação das mulheres. Muitas foram jornalistas, poetisas, dramaturgas, escritoras ou feministas. Aqui tem algumas fotos de algumas dessas mulheres, tá bem, gente? Nísia Floresta, Chiquinha Gonzaga, dentre outras, nós vamos estudar bem resumidamente, né, alguns atos dessas mulheres durante a história. Nísia Floresta, pseudônimo, né, de Dionísia Gonçalves Pinto, é um nome falso, então Nísia Floresta foi o nome que ela adotou. Nascida em 1810 na cidade de Papari, no Rio Grande do Norte, foi uma das personagens mais importantes na luta pelo direito das mulheres. Observem o período que a Nísia Floresta ela nasceu, gente. Em 1810, nós estávamos aqui no Brasil, né? A gente ainda não era independente, o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Além de feminista, era abolicionista e defensora do modelo republicano de governo. Defendia a independência econômica das mulheres em relação aos homens. Em 1831, começou a escrever no jornal Espelho das Brasileiras, em Pernambuco, abordando as condições de vida das mulheres. Faleceu em 1885, aos 75 anos, na França. A Nísia Floresta ela era defensora da educação para as mulheres, para que as mulheres pudessem ter condições de serem mais independentes e de ter mais autonomia em suas vidas. O município de Papari, para homenagear Nísia Floresta, foi batizado com o seu nome em 1948. Em 1954, os restos mortais de Nísia foram transferidos da França para o município Potiguar. Aqui tem uma imagem, né, mostrando a praia em Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte. Violante Velasco outra mulher que teve importante participação, tá bem, gente? Nos movimentos para maior participação da mulher, tanto na vida social quanto na vida política do Brasil. Em 1852, a baiana Violante Bivari Velasco passou a colaborar e depois a dirigir o Jornal das Senhoras, voltado para o público feminino. Violante defendia a existência de uma igualdade intelectual entre homens e mulheres. Por que essa igualdade intelectual? Porque, gente, na ideia de Violante, se existia uma igualdade intelectual, uma igualdade cognitiva, né, se os homens não eram superiores às mulheres e não são superiores às mulheres, por que existia tanta submissão por parte das mulheres em relação aos homens? Acreditava na importância do estudo para as mulheres.
Durante o século XIX, surgiram muitos jornais que defendiam os direitos da mulher, com destaque para o direito ao voto e maior escolarização da mulher também. Percebam que estes movimentos dessas mulheres brasileiras que lutaram pela igualdade, a grande maioria, gente, tem um viés educativo, né? Não é um viés educativo, é uma luta para que a mulher também tivesse acesso à educação de qualidade. Nessa imagem aqui nós temos o Jornal das Senhoras, é uma edição, né, uma imagem representando como que era este jornal no período em que Violante Bivar, né, dirigia esta publicação. Chiquinha Gonzaga. Francisca Edviges Neves Gonzaga nasceu no Rio de Janeiro em 1847. Seu pai era um militar rico e sua mãe era negra. Neste período, gente, não era permitido que um homem rico, branco, se casasse com uma negra. Percebam que neste período ainda prevalecia no Brasil o regime escravocrata. Mesmo assim, o pai de Chiquinha Gonzaga casou-se com a mãe dela. Então, Chiquinha Gonzaga, ela teve uma vida, podemos dizer assim, abastada, né? Ela teve educação em casa, ela teve aulas de piano com o maestro Vila Lobos, ela foi educada para ser uma senhora de escravos. Porém, Chiquinha Gonzaga, ela tornou-se uma grande abolicionista, né? Uma pessoa que lutava contra a escravidão. Chiquinha, ela se casou e depois de alguns anos ela se separou, gente. Imaginem neste tempo, né, que a mulher não tinha autonomia, que a mulher tinha que ser submissa. Imagina o escândalo que era nessa época, a separação de uma mulher, né, quando o casamento da mulher acabava. Então o marido da Chiquinha acusou ela de abandono do lar e também de adultério, de traição. E neste período também a sociedade não aceitava, né, essa separação. Então até os pais de Chiquinha se afastaram dela. Só que Chiquinha, ela dominava aulas de piano, né, ela dominava a arte da música. Então ela fez da música uma fonte de renda. Chiquinha Gonzaga, então, ela foi a primeira pianista brasileira de choro. Compôs inúmeros sucessos como A Polca Atraente e Ó Abre Alas. Considerada a primeira marchinha de carnaval, além da sua dedicação à música, escreveu peças de teatro como Festa de São João e A Filha do Guedes. Era abolicionista e uma artista que se envolveu nas discussões sobre questões sociais e políticas do Brasil de seu tempo. Nessa imagem aqui tem a foto de Chiquinha Gonzaga, né? Aparece que apoiada em um piano. No início do século XX, o comércio e as fábricas passaram a utilizar a mão de obra feminina. Neste período, gente, a mulher, como ela já tinha uma renda, já possuía um salário, ela já se via mais independente de seus maridos. Então, muitas mulheres também buscavam maior participação na vida política. Em 1910, a professora Leolinda Daltro fundou o Partido Republicano Feminino e foi uma das líderes na luta pelo direito de voto das mulheres. Nós vamos ver que este direito de voto ele vai ser conquistado lá em 1927, né? Em que nós vamos ter uma candidata eleita à prefeitura. Em 1918, Berta Lutz denunciou na Revista da Semana o tratamento desrespeitoso e humilhante dado ao sexo feminino. Nesse mesmo texto, propôs a união das mulheres na luta por igualdade e justiça. 4 anos depois, surgiu no Rio de Janeiro a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Nessa imagem aqui nós temos então a representação de Berta Lutz, né?
e o título do jornal, O Movimento Feminista Brasileiro. Ou seja, essa luta por essa igualdade, por este reconhecimento, vem há muito tempo. Então, o direito ao voto aconteceu em 1927, no Rio Grande do Norte, e em 1932 foi estendido a todas as mulheres brasileiras, já no governo de Getúlio Vargas. Nas eleições seguintes, foram eleitos 214 deputados e uma única mulher, a paulista Carlota Pereira de Queiroz. Atualmente, a participação da mulher na política, gente, ela está bem maior. Entretanto, ainda não é o necessário. Embora tenha aumentado a participação da mulher na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Senados, né, nas prefeituras também, essa participação ela ainda é bem pequena, né? Ainda é preciso um movimento maior para que haja uma participação maior das mulheres na política brasileira. Um grande passo, como nós vimos, uma grande representação também foi a eleição da Dilma Rousseff para a presidência da República aqui no Brasil. Alzira Soriano elegeu-se prefeita da cidade de Lages, no Rio Grande do Norte, em 1928. Foi a primeira vez no Brasil que uma mulher assumiu um cargo no poder executivo. E como nós vimos, gente, este movimento de luta, de oposição e de resistência, muitas mulheres conseguiram conquistar um papel de destaque, uma posição de destaque, e contribuíram para que os direitos das mulheres, né, fossem aceitos, contribuíram também para uma maior participação da mulher na vida social. Porém, muitas mulheres que faziam oposição também à organização social, ao sistema vigente, elas foram perseguidas. Muitas mulheres que também faziam oposição à forma de governo foram perseguidas também pelos governos. É o caso da Olga Benaro, né? Membro do Partido Comunista Alemão, Olga conheceu na União Soviética Luiz Carlos Prestes, importante líder revolucionário brasileiro. Em 1935, Olga e Prestes chegaram ao Brasil e foram firmes combatentes do governo de Getúlio Vargas. Em março de 1936, foram capturados pela polícia. Mesmo grávida, Olga foi deportada para a Alemanha. E nessa época a Alemanha ela estava sendo governada por Hitler, né, que foi um governo muito ditatorial e autoritário. Então Olga acabou sendo morta, ou seja, a luta das mulheres levava também à morte dessas mulheres e à perseguição. Atualmente a gente vê que existem mecanismos legais e institucionais que fazem proteção a essas mulheres, né, para garantir os direitos dessas mulheres, garantir a liberdade e garantir também que não haja a violência e preconceito e discriminação por conta do gênero, só pelo fato dela ser mulher. Existem também mecanismos internacionais para garantir a posição da mulher na sociedade, para garantir também a equiparação salarial, para que a mulher, mesmo exercendo o mesmo cargo que um homem, ela não receba um salário inferior. Embora existam esses mecanismos, gente, nós sabemos que as mulheres ainda recebem um salário inferior aos homens, as mulheres não ocupam, em sua grande maioria, cargos de chefia. É uma situação que vem mudando, né, ao longo do tempo, mas ainda precisa melhorar e muito. E atualmente também nós vemos que por meio de lutas, de resistência, muitas conquistas foram realizadas. Hoje em dia, muitas mulheres elas já estão inseridas no mercado de trabalho, realizando tarefas que antes competiam apenas aos homens, né? Por exemplo, mulheres taxistas. Antigamente, taxistas eram só homens. Hoje em dia, não. Essa situação ela está mudando. Mulheres na construção civil também. Antigamente era um trabalho realizado pelos homens.
Hoje em dia é algo que está mudando. E como nós vimos, ainda existe muito o que fazer. Dentre esses mecanismos, gente, que eu falei de proteção da mulher, de proteção contra a violência da mulher, foi instituída a Lei 11.340, que é conhecida como Lei Maria da Penha. Ela entrou em vigor em 2006. No artigo 2º da Lei Maria da Penha, a gente está falando o seguinte: toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Então, a Lei Maria da Penha ela vem garantir a segurança da mulher, garantir que aquelas pessoas que cometam violência contra a mulher sejam punidas. A Lei Maria da Penha é conhecida por 94% dos brasileiros. Entretanto, apenas 33% sabe seu conteúdo. 6 em cada 10 brasileiros conhecem alguma mulher que foi vítima de violência doméstica. E ainda existe, infelizmente, ainda é muito recorrente em noticiários, né, em jornais, em reportagens, a gente escutar, a gente ver, né, mulheres sofrendo violência em casa, mulheres sofrendo violência no trabalho e mulheres também sofrendo violência no dia a dia. É uma situação que ainda precisa ser eliminada, né, gente? E que os mecanismos legais eles sejam de fato efetivos para que isso aconteça. Bom, quinto ano, vou finalizar por aqui a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem, tá? Pessoal, aqui nessas atividades, fazer também a página 280, só o número 2, tá bem? Bons estudos para vocês, então, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.